Agora, és digno, Senhor. Você é o mais esperado nessa noite. És digno, Senhor, és digno, Senhor, és digno, és digno. Esperamos por Ti, Jesus. Quebre agora todos os altares de deuses, que não seja você. Fita os nossos olhos no único digno de atenção nessa noite. Mais uma vez, Espírito de sabedoria e Espírito de revelação, ilumina os nossos olhos nessa noite. Você é suficiente nas nossas vidas, Jesus. Você é suficiente nas nossas vidas. Vamos lá, erga suas mãos. Comece a reverenciar, a reconhecer a presença de Deus nesse lugar. Ele é o verdadeiro digno de toda adoração. Ele é o esperado das nações. Ele é o majestoso, santo Deus. Vamos lá, com as suas próprias palavras, comece a desejar o Senhor, comece a honrar o Senhor nessa noite. Oh. És digno, Senhor. Não estamos esperando algo a mais, nós estamos com expectativas em você. Faça dessa noite a sua noite. Faça dos nossos corações o seu altar. Oh, és digno, és digno, és digno, és digno. És digno, és digno, és digno, és santo. És suficiente nas nossas vidas. És digno e és santo. És suficiente nas nossas vidas, Jesus. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. O mundo que estava perdido, destinado ao inferno sem perspectiva, viu uma grande luz, e essa luz é Jesus. É suficiente, Senhor Jesus. É suficiente, Senhor Jesus. Nessa noite voltamos os nossos olhos para o único autor e consumador das nossas fés. Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito de Deus, me faz ver a Jesus nessa noite. Diga: Espírito de Deus, ilumina os meus olhos nessa noite. Diga assim: eu quero me apaixonar mais por Jesus. Eu quero honrar mais a Jesus nessa noite. Amém. Você pode sentar. Se o menino do teclado puder ficar, o Fabão, ou o Luquinhas. Acho que em pé fica ruim, né? Tranquilo? Amém. Como é que vocês estão nessa noite? Amém? Estão bem? Amém. No início desse ano, Deus comunicou ao nosso líder João a respeito de qual tema seria propício para a primeira série do ano. Aí Deus comunicou com ele a respeito de adoração. E aí, eu conversando com os meninos da liderança, Iago, Clarinha, orando sobre isso, o Senhor nos compartilhou algo a respeito de adoração um pouco diferente do que habitualmente a gente está acostumado a ouvir. A gente sabe alguns conceitos de adoração. Adoração não é música, mas música também é adoração, e é aquela coisa toda. Mas existe
Existe um conceito de adoração que já por algum tempo tem permeado nosso coração e tem norteado a liderança e tem nos norteado aqui como departamento, que é: a adoração é a resposta em que nós damos ao conhecimento de Deus. Quando nós temos uma revelação a respeito de Deus, é inerente ao cristão. A ação, a principal ação pensável é dar uma resposta àquilo. Mas, para que a nossa adoração ela seja um pouco mais madura, ela entre por um portal um pouco mais profundo em Deus, a gente precisa conhecer mais de Deus, e é por isso o nome da série, é por isso o tema da série, a suficiência de Cristo. Um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, quantos conhecem aqui? Ele tem uma frase emblemática que fala que... Vou ler para vocês, para ficar melhor. O fim supremo da existência humana é glorificar a Deus. E ao se deleitar nele, Deus é glorificado. Diga comigo, quando nós nos deleitamos em Cristo, diga comigo, quando nós nos deleitamos em Cristo, Deus é glorificado através de nós. Deus é mais glorificado através de nós e em nós, quando nós somos mais satisfeitos nele. A nossa geração, infelizmente, ela redefiniu o conceito de prazer. E nós temos nos preenchido de prazeres rivais ao Cristo, à suficiência de Cristo, a verdadeira satisfação, ao verdadeiro prazer. O prazer para nós, na nossa geração, talvez é uma conquista nova, talvez é uma posição nova. Nós criamos novos conceitos de prazer e o pior disso não é nem o prazer em si, é porque nós nos contentamos com coisas tão poucas, tão pequenas. C.S. Lewis em um dos seus livros fala: o que a gente chama de alegria, ambição e prazer, na verdade é como se uma criança estivesse brincando com lama em um pequeno prato, quando poderia estar brincando em uma praia com seu pai. Sabe, eu sei que certamente, e talvez seja até um clichê no nosso meio, certamente você já ouviu isso, inclusive no seu novo nascimento, no período do seu novo nascimento. Existe um vazio no seu coração, no seu interior, e que você fica buscando preencher aquilo com coisas do mundo e que não vai preencher. Quantos já ouviram isso? Amém? Ouviram já isso? Eu vim aqui nessa noite falar coisas que são clichês para a gente. É a simplicidade do Evangelho que trouxe o Evangelho para nós até hoje. E são coisas como essa que nós estamos procurando preencher o vazio do nosso coração com coisas tão pequenas, com coisas que nunca... Eu quero te fazer essa pergunta. Qual é a coisa que você pensa na sua vida que vai te trazer maior alegria e maior prazer? Pense sobre isso agora. O que é que você poderia alcançar na sua vida que fosse o ápice da satisfação, do prazer e da alegria da sua vida? E eu te digo, essa coisa não vai te satisfazer. Essa coisa verdadeiramente não te trará prazer genuíno. Quantos estão entendendo isso que eu estou trazendo hoje? O Evangelho de João, eu já queria que você, se você trouxe sua Bíblia, abra isso aí. Eu tenho querido nessa noite para o Senhor nos colocar num portal onde a gente possa entender, compreender a respeito da revelação de Cristo, que nos traz a suficiência dEle,
que nos deixa apegado a Ele, que nos deixa fascinado a Ele. Evangelho de João, capítulo 6, se você trouxe sua Bíblia, abra. Não sei quantos sabem disso, mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E o Evangelho de João na Bíblia é o livro mais lido. E eu creio que não é à toa isso. Se você prestar bem atenção, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que trazem, chama sinópticos, não é isso, Bruno? Que traz a mesma visão. Eles estavam no mesmo lugar, na mesma experiência, e eles só relataram aquilo de forma diferente. E no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, se você pegar um aparato, é basicamente mostrando aquilo que Jesus podia fazer. É milagres, é prodígios, grandes maravilhas, grandes milagres, grandes coisas. Mas se você prestar bem atenção no Evangelho de João, fala simplesmente de quem Jesus é. E no capítulo 6, eu não sei se você já abriu, no capítulo 6 de João, a partir do versículo 25, quem abriu diga, as minhas contas estão pagas. Aí quem não achou diz assim, as minhas também. Todo mundo abriu? Todo mundo está lá em João 6, 25? Acompanha comigo. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26 diz, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha aqui para mim. O contexto dessa passagem é o seguinte, primeira multiplicação de pães. Jesus estava lá, a multidão sedenta, ouvindo a mensagem de Jesus. E já há algum tempo, seguindo Jesus, Jesus olhou para ela, teve compaixão e disse, meu irmão, eu preciso de comer essas pessoas. Essas pessoas já estão aqui quase desfalecendo, ouvindo a mensagem. E Jesus foi lá, teve um menininho, quantos conhecem aquela musicazinha? Quem poderia imaginar que o menino... Pegou o menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou os pães, deu, teve compaixão. A Bíblia fala que Jesus teve compaixão. E por Jesus ter compadecido aquela multidão, aquilo gerou o poder de Deus e teve aquele milagre maravilhoso. E aí Jesus foi embora porque viu que eles estavam se movimentando para levantar Jesus como rei. E Jesus sabia que não era a hora, não era aquilo para aquele ministério naquele momento. Jesus foi-se embora, atravessou o mar, pegou um barco, andou sobre as águas, que eu não estou lembrado agora, e passou para o outro lado. E aí as pessoas ficaram perguntando, meu Deus, e agora, cadê Jesus? Vamos atrás dele. Atravessou, chegou lá, aí eles perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui? Quando foi que você chegou aqui? Às vezes é isso que acontece nos nossos cultos, aqui no nosso culto. E foi isso que eu orei aqui no início, eu me lembrando agora. A gente está esperando dentro do culto acontecer algo a mais. Fora a manifestação da presença de Deus, fora a exposição da palavra de Deus. E aí parece que a gente vem aqui no culto e diz assim, Mestre, quando chegaste aqui? Quando é que você estava aqui? Quando é que você chegou aqui? Eu não percebi. Aí sabe o que Jesus disse? Parafraseando, eu sempre estive aqui. A questão é, vocês não vieram aqui por minha causa. Vocês vieram aqui porque naquela vez lá, ainda agorinha, eu multipliquei o pão. O que vocês estão buscando não é a minha, é buscando o que eu posso dar para vocês. E aí de repente, a gente na igreja começa a criar uma religião em que nós viemos na igreja para dizer a Deus o que nós queremos receber dele. Sem perceber, a gente torna o que Deus pode nos dar mais importante do que Ele é. É muito fácil nos alegrarmos com o que Jesus pode fazer, mas
Da mesma forma, é muito fácil esquecer quem Ele é. Todos nós temos necessidades, todos nós temos desejos, todos nós queremos uma posição, todos nós queremos ganhar um carro novo, uma casa nova, alcançar alguma coisa. Mas Ele é mais importante que tudo isso. Ele nos traz mais satisfação, mais prazer, mais alegria do que tudo isso. Todas essas coisas vão passar. Todas essas coisas vão passar. No mundo não existe nada que nos ofereça prazer e satisfação eterna. E aí a gente encontra Jesus dizendo aquela passagem que é muito conhecida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Vocês vieram em busca de algo natural, algo que passa, mas deixa eu te dizer, eu sou o pão da vida. O pão que eu tenho para te dar é suficiente para você. Eu sou suficiente para você. Jesus é suficiente, gente. A mensagem não é teológica, não é um esboço muito elaborado. Eu estava até pensando nisso, meu irmão, como é que esse pessoal me bota para pregar, meu irmão? Eu não sei nem falar direito. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, gente. Queria que você abrisse em Salmos 16. Salmo 16, capítulo 16, versículo 11 diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Aqui o salmista identificou, ele conseguiu compreender aonde existe exatamente a alegria plena nas nossas vidas. Aonde nós podemos encontrar um lugar de satisfação plena nas nossas vidas. Ele identificou, é a direita de Deus. Não precisa a gente fazer uma busca muito grande na Bíblia. Nós sabemos que Jesus está assentado à direita de Deus. Logo nós entendemos que a alegria plena nós encontramos em Cristo Jesus. Delícias perpétuas, a alegria plena nós encontramos em Cristo Jesus. Não existe uma mensagem nova, não existe uma revelação nova. É na verdade só nós tirarmos entulhos que estão no nosso coração, distrações que estão no nosso coração e receber da luz da revelação que é Jesus suficiente nas nossas vidas. A alegria perpétua, a prazer pleno, a fonte de plenitude está em Cristo Jesus. Aquilo que é precioso nas nossas vidas nós encontramos em Cristo Jesus. Ainda que alcançássemos as posições mais altas, ainda que as nossas contas estivessem cheias de dinheiro, ainda que naturalmente as pessoas pudessem olhar para a gente e a gente tivesse tudo para aquelas pessoas, Jesus é suficiente. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. No passado Deus demonstrou o seu poder, demonstrou a revelação de quem Ele é por meio de profetas, e as pessoas se apegavam aos milagres, se apegavam também ainda ao pão que caía do céu, como aconteceu no deserto.
E eles tinham entendimento sobre Deus através de muitas coisas, através de vários pontos de contato de fé. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias Jesus tem falado, Deus tem falado através do Filho, do Cristo. Não temos muito, na nossa época nós não temos muitos lugares para ficar olhando, muitos lugares para ativar a nossa fé, é simplesmente Jesus Cristo. Autor e consumador da nossa fé. Único digno de toda adoração, de toda devoção, de toda honra. Os nossos olhos precisam voltar para Cristo Jesus. Quando foi que nós nos acostumamos a nos nossos cultos fazer coisas para Ele sem Ele? Quando foi que nós entendemos que nós podemos fazer algo sem Ele? Ei, deixa eu te dizer, todos os talentos que você tem, todos os dons que você tem, foi Ele que te deu. E não são os teus talentos e nem os teus dons que impressionam Deus. Ele sabe que Ele é incrível demais. Ele sabe que Ele é muito bom. Foi Ele que te deu, não é os teus talentos que impressionam a Deus, é o nosso coração. Agora, onde é que está o nosso coração? Uma das maiores barreiras e impedimentos para viver da suficiência de Cristo, para entender que Ele é a única fonte de prazer, é a idolatria. Idolatria, em um conceito muito básico, muito rápido para você, é eu dar a minha afeição a outra pessoa que não seja Deus. A afeição é um profundo sentimento de respeito a uma pessoa ou a algo. E nos nossos cultos a gente monta um culto perfeito. A gente cria um conceito de culto perfeito. Culto perfeito é só quando está gritaria, quando está correndo aqui, quando as pessoas estão gritando. Se isso não acontecer, a gente não se devota, a gente não se volta para o culto racional a Deus. A gente não tem mais isso, não existe mais isso. Ele é digno da nossa devoção. Ele é digno da nossa dependência. No final desse capítulo, versículo 66, eu acho, Jesus deu uma dura, nas pessoas, porque eles estavam vindo para Ele por conta do pão, por conta daquilo que Ele pode dar. E aí Jesus deu uma pregação bem dura, e aí vários discípulos dele começaram a se dispersar, foram tudo embora. Diziam assim, dura é a palavra dele. Aí Jesus vira para os seus apóstolos e diz, e vocês vão também? Aí teve um discípulo que disse assim, Jesus, para quem nós iremos? A quem nós recorreremos? Aonde, se não for você, eu posso encontrar a alegria dos meus dias? Para quem nós iremos? Ou para onde nós iremos? Agora, gente, quando nós temos uma revelação de Cristo, quando nós temos entendimento de quem Ele é, e nós nunca vamos, a não ser que a gente chegue no céu, a gente nunca vai compreender antes a dimensão, a largura, o conhecimento de Deus. Nunca tem um limite, a gente não chegou num limite, eu já sei demais, eu já sei adorar demais, eu sei como conduzir demais, nunca vai ter esse conhecimento. Agora, quando qualquer tipo de revelação, qualquer tipo de entendimento chega ao nosso coração, eu falei isso para vocês no início, é inerente ao cristão. A adoração é uma resposta que eu dou ao conhecimento de Deus. Quando chega uma revelação no nosso coração, é algo natural de nós darmos resposta a Ele. E agora eu queria entrar com vocês. A ideia dessa série é suficiência de Cristo na adoração. E agora eu queria entrar com vocês, propriamente dito, na adoração, no que é adoração, no que nós podemos fazer no ambiente de adoração. Então,
Eu queria que você abrisse comigo o Salmo 63. Fica comigo, não dispersa não, a gente já está encerrando a mensagem. Mas eu creio no Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus, Espírito Santo, nos inspirando a uma revelação nova e genuína dEle. E nessa noite ainda nós iremos dar a resposta à altura da dignidade de Cristo. A resposta do quanto Ele é digno. Nessa noite nós iremos dar para Ele o que Ele é digno. Salmo 63, quem está lá? Salmo 63, versículo 2 e 3, diz o seguinte: eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória. Diga comigo, o teu poder, a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Olha aqui para mim. Aqui tem um modelo exato daquilo que eu estou falando para vocês a respeito de adoração. A adoração é uma resposta em que eu dou ao conhecimento de Jesus. Eu te contemplo. Quando eu volto à minha afeição, quando eu volto o meu coração, os meus olhares para Deus, eu começo a contemplar Ele. Contemplação é visualizar além de algo físico, além de algo natural e me apegar àquilo. Quando eu começo a devoltar o meu coração e voltar os olhos para Deus, eu começo a contemplar a Deus. E tendo contemplado a Deus, no nosso coração a gente começa a ver quem Ele é. Não apenas o que Ele pode fazer. Aqui como o salmista Davi escreveu, eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória. E aí ele começa a ter uma revelação de quem Cristo é. Ele fala, o teu amor é melhor do que a vida. E agora vem a resposta. Por isso os meus lábios te exaltarão. Nós nunca viveremos na plenitude, ou nós nunca alcançaremos uma adoração madura, enquanto nós não começarmos a ver Ele, a olhar para Ele, até a revelação dEle. Porque a adoração não é simplesmente você levantar as suas mãos, cantar músicas prontas, de forma pragmática, gerar um conceito de culto e achar que você estava adorando. Até porque, sabe por quê? Quem escolhe como ser adorado não é nós. Eu tenho essa personalidade meio tímida, aí eu vou ficar no meu cantinho aqui, vou cantar um negocinho, o que for. Quem escolhe como é adorado é o próprio Deus. Porque senão nós vamos sempre ficar reféns daquilo que nós achamos que é adoração, quando a Bíblia fala exatamente o que é adoração. Quer ver um exemplo disso? É Caim e Abel. A história de Caim e Abel, você pode achar que não tem nada a ver, mas Caim e Abel é uma das primeiras menções de adoração que aconteceu na Bíblia. Quantos sabem quem é Caim e Abel aqui? Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva. E enfim, tem uma história, eu vou até contar isso para vocês. Eu acho bem interessante. Lá em Gênesis, você não precisa abrir, eu vou correr aqui. Lá em Gênesis 4:3, do versículo 3 ao versículo 7, diz o seguinte, presta atenção em mim. Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta. Diga comigo, uma oferta. Dos frutos da terra. Abel também trouxe, diga comigo, as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Aí o que o Senhor fez? O Senhor olhou. Oi. Amém? Estão ouvindo aí? Satanás quer envergonhar meu ministério. Estou brincando. Fica comigo, volta aqui. Gênesis 4:3, do versículo 3 ao versículo 7, diz o seguinte. E aí o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. Diga comigo, para Abel e a sua oferta. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta. Se você fizer bem, o versículo 7, não será aceito?
E aí eu fiz questão, gente, de procurar todas as versões possíveis dessa passagem na Bíblia, para ver se a ordem que está escrito, que o Senhor se agradou de Abel e a sua oferta, era realmente isso. E em todas as versões estava escrito: Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E o que eu quero falar com tudo isso é que, antes da nossa oferta, antes da gente estar preocupado com a nossa oferta, como vai ser a nossa entrega, se é balançando, se é deitado no chão, se é de joelho, se é balançando as mãos, se é piscando os olhos, se é gritando. Antes disso, Deus olhou para Abel. Se você fizer bem, por acaso você não será aceito? Então existe uma forma de fazer bem a nossa adoração a Deus. Quem escolhe como é adorado não é quem está adorando como é que vai adorar, é Deus. E existe uma forma de que Deus aceita a nossa adoração. Às vezes a gente tem um falso entendimento de dizer: do jeito que eu adoro, Deus recebe. Do jeito que você vem para Cristo, Deus te recebe. Agora, do jeito que Ele adora, não. É de todo entendimento, de toda força, com todo o coração, com todo o teu entendimento. Existe uma forma em que Deus recebe a nossa adoração. Existe uma forma genuína de prestar adoração a Deus. E lá em Hebreus 11 vai falar sobre fé, sobre essas coisas. E aí fala que pela fé, Abel entregou uma oferta a Deus aceitável. E aí nos versículos posteriores fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que os que creem nele, os que se aproximam dele, creem que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quer saber um dos principais pontos que nós precisamos gerar no nosso coração, na adoração, é fé. A nossa fé, gente, precisa ser mais madura do que simplesmente pedir algo de Deus. Você pode vir aqui na igreja e receber algo a mais de Deus do que uma coisa que você está precisando naturalmente. E eu não estou falando contra você precisar de alguma coisa naturalmente, porque Deus te dá também. Amém? Nosso ministério é Palavra da Fé. Quantos creem nisso? Quantos sabem disso? Verbo da vida. Nós somos a Palavra da Fé. Amém? Mas a nossa fé precisa ser mais madura do que apenas retirar algo de Deus. A Bíblia fala sobre tributar louvores a Deus. Amém? Nós não vemos aqui apenas na igreja, no culto, para receber alguma coisa de Deus. Nós vamos para dar algo para Deus, tributar louvores. Tributar diz respeito a pagar algo. E quantos sabem que Deus é digno de receber tudo nosso? Agora, para que isso contribua com a nossa adoração genuína, com a nossa adoração um pouco mais madura, nós precisamos ver a Cristo. Eu me fiz uma pergunta recentemente que mexeu com a minha cabeça, eu fiquei doido umas 3 semanas. A pergunta é o seguinte: por que que na terra nem todas as pessoas adoram a Cristo? Eu no meu pequeno conhecimento sobre Cristo, de saber que Ele é digno de toda adoração, de toda prostração, de gritaria, de tudo. E aí eu fiz uma pergunta: meu irmão, velho, como é que nem todas as pessoas na terra não adoram a Cristo? E por que é que no céu, até as pessoas que, numa posição de mais relevância, a Bíblia fala sobre anciãos que tinham coroas fala de autoridade, de prestígio, de muitas coisas. Como é que no céu, mesmo as pessoas com muito prestígio, com muita autoridade, se prostram ao Senhor? E aí o Espírito Santo, de forma muito branda no meu coração, diz o seguinte: é porque na terra, Cristo é um Deus apenas ouvido, e nos céus, Ele é um Deus visto. Em Jó 45:2, fala: eu te conhecia só de ouvir falar. As pessoas só falavam de você para mim, mas agora eu te vejo.
mas agora eu te vejo. Em Apocalipse, eu queria que você ficasse de pé, os meninos da música. Uma vez Simon Potter olhou para mim e disse assim: Richard, você nunca vai ser um pregador. Eu disse: caramba, que palavra massa de Torá. Ele olhou para mim e disse assim: você é um provocador. Nessa noite, com essas palavras, com esse esboço, com esse aqui que eu estou falando para vocês, a minha missão é só te provocar a dar uma resposta a Deus digna, a buscar ainda nessa noite ter uma revelação nova, viva dEle. É ainda nessa noite você procurar pela iluminação do Espírito de Deus revelando Cristo e a suficiência de Cristo no seu coração. Em Apocalipse 7, versículo 11, fala que todos os anjos estavam de pé ao redor do trono. Dos anciãos aos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus. Diante daquilo que nós vemos, é impossível não dar uma resposta a Jesus. Diante daquilo que nós nos propusemos a estar, que é diante de Deus, o Espírito de Deus está agora aqui mesmo. O que nós precisamos é só de fé para ativar coisas. Nós precisamos de fé para ativar coisas espirituais, para gerar em nosso coração expectativa de que agora mesmo Ele vai se manifestar no nosso meio e se mostrar como uma nova revelação. A adoração plena, aquilo que está acontecendo agora no céu mesmo, agora mesmo no céu. É os anjos, os 24, os anciãos, os seres viventes, vendo Jesus e dando resposta. Cantando: você é santo, Jesus. E toda vez que eles olham para Jesus, eles veem da santidade de Jesus, e aquilo vai se retroalimentando, e eles vão cantando santo, e santo vai impulsionando eles a olhar para Jesus de novo, e a revelação vai aumentando. Tudo que nós precisamos no ambiente de oração são 3 coisas: fé, esperança e amor. A fé é a expectativa de algo bem maior. É a expectativa de que algo bem maior nessa noite vai acontecer. Não é que vai ser gerado em outro momento. Não é que uma pessoa vai vir aqui e vai manifestar algo, pregar algo para que aconteça alguma coisa. Fé é a expectativa de que aconteça agora. Eu não vejo, mas eu espero por algo. A segunda coisa é esperança. A esperança, às vezes, a gente confunde com fé, mas esperança é a paciência de estar nesse lugar, acionada com o objeto humildade e que gera em nós dependência. Senhor Jesus, eu espero por algo, eu tenho fé, mas eu não sei me conduzir. Paulo ilustrou isso muito bem, dizendo: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Fraqueza aqui diz que é a incapacidade de produzir resultados. Olha aqui para mim, sem Deus nós não podemos produzir um resultado de um culto bom nessa noite. Mas quando nós temos esperança, expectativa de que algo vai acontecer, aí Ele nos presenteia com a condução da sua presença, com a inspiração da sua presença. E o último e não menos importante é o amor. O amor, a Bíblia fala que é o elo que une todas as coisas. Em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 13, Paulo está dizendo: ainda que nós falássemos a língua dos anjos, profetizasse, ressuscitasse pessoas, corresse, fizesse tudo, sem amor, nada valeria.
Essa é uma boa noite para nós cultivarmos no nosso coração amor por Jesus. Essa é uma boa noite para esperarmos mais dele e nele. Não apenas esperar receber algo dele, mas esperar por ele. A W. Tozer uma vez disse, como um cego pode ver a luz, e ele estava falando a respeito da revelação de Cristo. Aí ele diz o seguinte: é segundo um presente de Deus chamado Senhor Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo nessa noite ilumina os olhos do nosso entendimento, promovendo para nós revelação nova, fresca, a fim de que nessa noite nós possamos dar resposta da dignidade de Deus. Feche seus olhos. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Fascina os nossos dias, fascina o nosso coração, Jesus, com a revelação da sua beleza. Imprime em nosso coração o deleite que é estar em sua presença. Espírito Santo de Deus, ilumina mais uma vez os nossos olhos, para que possamos compreender a beleza de Deus. É isso que verdadeiramente fascina os nossos olhos. É isso que verdadeiramente é fonte de prazer. É Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Jesus ilumina os nossos olhos para ver a beleza de Deus. Vamos lá, a Bíblia fala que quando nós estamos juntos, nós nos enchemos do Espírito, falando com salmos, cantando em outras línguas, falando salmos, cantando em outras línguas. Nesse momento comece a salmodiar, comece a cantar da beleza de Deus, e seja fascinado pela revelação de Cristo. Mais, vamos lá. Mais, vamos lá. É com o seu coração, é com fé, é com amor, com devoção a Deus. Quero conhecer Cristo. Sarada. Beleza de Deus, fonte de prazer, Cristo. Quero conhecer Cristo. Beleza de Deus, Cristo. Fonte de prazer, Cristo. Quero conhecer Cristo. A beleza que existe em ti, que eu ainda não.
Ah.